Provavelmente, muitos acham que o último episódio de Titio Avô foi o episódio The High School Years. Só que eu não considero ele o último episódio, porque ele simplesmente foi um episódio que não teve nada demais, além de mostrar como essa gangue do Titio Avô foi formada enquanto eles estavam presos na detenção da escola. Mas fora isso, nada demais. E antes que você comente, sim, o desenho Titio Avô foi finalizado, e já tem um tempão. O episódio que finaliza Titio Avô de vez se chama Titio Avô Requintado, e ele é bem interessante, principalmente no finalzinho, onde ficou em aberto e nos deu uma sensação bem estranha. Vai por mim, se você não viu esse episódio, você vai ficar bem surpreso com o final. O episódio começa com uma frase bem interessante onde o Titio Avô fala que tem gente devendo dinheiro pra ele. Tem muita gente que me deve dinheiro. Ah, Titio Avô, se fosse só pra você, tava bom demais. Logo na primeira cena do episódio, o Titio Avô já tá sendo comido por uma criança gigante e bem cheia de espinha. A cada mordida que a criança dá, eles contam algo sobre a vida deles. Algo bem padrão, sabe? Nada demais, nada que vai interferir em você estar assistindo o desenho. Não tem nada de tão espetacular ali. Mas assim que eles estão prestes a serem comidos de vez, o Titio Avô simplesmente acorda bem assustado e começa a reclamar desse pesadelo que ele estava tendo direto. E fala que não aguenta mais isso e tem que dar um jeito para fazer esse pesadelo parar de vez, porque ele não tá mais aguentando. Então a forma que ele pensou para poder tirar esse pesadelo dele de vez foi perguntar para o seu cérebro como ele fazia aquilo parar. E vai por mim, ele perguntou isso da maneira mais diferenciada de todas. E o cérebro dele é bem pequenininho mesmo, parece uma noz. E ele mandou o Titio Avô ir falar com aquele que tudo sabe, que não era o cérebro dele. Nós sabemos muito bem que a doideira em Titio Avô é algo extremamente bizarro e normal. E para ele conversar com o cérebro dele, ele arrancou os seus olhos, enfiou eles por dentro da sua orelha com a sua mão servindo de boca. Simplesmente bizarro essa cena, estranho demais. Mas então, ele foi lá falar com aquele que tudo sabe que o cérebro dele falou. Então ele tirou a sua cabeça, literalmente tirou essa cabeça, encheu de gás hélio e saiu voando da sua van diretamente para um outro planeta. Chegando lá, ele encontrou um nariz gigante, com um braço saindo de dentro do nariz e um bigode que servia como perna. Bom, eu não preciso nem falar o que esses dentes ali se parecem, né? Mais uma vez bizarro, só que isso é muito normal em Titio Avô. Depois de uma conversa sobre bigodes que eles tiveram, o Titio Avô começou a contar o seu sonho que ele estava tendo regularmente e que era bem bizarro. E ele é bem mais extenso do que nós esperávamos, é um sonho bem grande. E esse sonho começou quando o Titio Avô estava na sua casa, no sofá de boa, assistindo um programa de um ursinho bem fofinho que iria bater no cachorro quente para que ele simplesmente sentisse a dor pela primeira vez. Eu não sei porquê, mas isso estava acontecendo, estava passando na televisão. Mas no meio do negócio, o Titio Avô escutou um barulho do lado de fora do trailer e foi lá para ver o que era. Ele, de uma forma bizarra, saiu de dentro da sua orelha e foi lá ver o que estava acontecendo. Então, quando ele percebeu, tinha chegado na Terra a nave mãe, que tinha outro Titio Avô dentro dela. E esse Titio Avô tinha uma mensagem pro povo da Terra. E eu juro pra vocês, eu nunca imaginei que iria ser algo tão aleatório nesse nível. Mas a mensagem que ele trouxe pro pessoal da Terra foi uma música sobre meias limpas. Eu não sei porquê, cara, mas ele fez esse favor pro pessoal da Terra. Você fica sem entender completamente nada no meio do episódio, tipo, sem sentido total. Você tá lá de boa assistindo, ele tá contando o sonho, aí do nada aparece uma música sobre meias, que é pra pedir pros pais lavarem as meias. É algo sem sentido. Não dá pra entender muito bem como funciona a cabeça do criador de Titio Avô. Mas continuando, assim que a música acaba, o sol aparece, literalmente o sol aparece com uma arma na mão, anunciando a grande corrida, que era da lebre e da tartaruga. Mas como é em Titio Avô, o ganhador dessa corrida não foi nenhum dos dois, e sim o Titio Avô,
que passou montado em um cachorro-quente gigante, literalmente atropelando todo mundo. Deixou a lebre e a tartaruga amassadas no chão. Deu até um pouquinho de dó delas, porque elas estavam se esforçando ali para ganhar a corrida e o pessoal tava ali torcendo por eles. Só que daí o titio avô chegou passando com sua nave, sua moto, seu carro de cachorro quente atropelando todo mundo. Deixou a lebre e a tartaruga totalmente amassadas no chão. Deu dó. Então, como ele venceu a corrida, o prêmio dele veio ser entregue por uma mostarda vestida de biquíni. E o presente era um cachorro quente. Estranho demais, só que normal nesse universo louco de titio avô. Eu não consigo entender. Mas continuando. Onde ele, sem querer, quando ele pegou o seu prêmio, ele acabou esfregando o seu bigode, que é bem grande, no cachorro quente. E de dentro do cachorro quente saiu um gênio azul que iria conceder 3 desejos para ele. O primeiro pedido dele foi ganhar um quadro original de uma animação antiga. She-Ra, alguma coisa assim dos anos 80, se eu não me engano. Só que é bem antiga mesmo. Eu nem entendi aquele quadro ali, o que significa. Tem uma mão assim, um braço no caso, e um círculo, algumas coisas assim. Eu acho que tem uma assinatura também. Não entendi. Um desejo jogado no lixo. O segundo foi ter uma fileira de dentes a mais na boca para poder mastigar mais rápido. Esse também foi totalmente desnecessário. Pra que mais um dente, cara? Pra que? Caso caia um, já tem outro? Só se for um de reserva? Enfim. E o terceiro e mais inútil desejo dele foi poder ver uma lagarta fazendo um sanduíche. Mano, por quê? Por que isso? É sério, eu juro que eu ainda tento encontrar sentido nessas coisas. Eu juro que eu tento, mas não tem como, não dá certo. Titio avô, a gente deveria se conscientizar disso. Titio avô deveria se tornar um gênero disso aí, sem nem explicar o que é. Bom, depois dele ver essa obra de arte, o Sr. Gus apareceu perguntando do Steve Pizza, e o Sr. Gus estava bem grandão, e aí ele ficou pequenininho, então eles começaram a correr em círculo, enquanto na verdade o Steve Pizza estava sendo mantido refém de um duende da árvore, que simplesmente resolveu devolver o Steve Pizza assim depois que eles cantaram uma música pro duende, e mais uma vez você fica sem entender, porque ele nem forçou resistência nenhuma ali e só devolveu, falou, toma aí, beleza, não quero mais. E então, do nada, o titio avô acorda no deserto e encontra aquele mesmo cachorro quente que tava lá naquele programa do começo, em cima de um ninho pedindo ajuda. Aquele cachorro quente mesmo, que ia apanhar simplesmente por apanhar e já era. Logo de cara, o titio avô ajudou esse cachorro quente, mas só que depois de um tempo, ele olhou pro cachorro quente e jogou ele pros pássaros comerem e falou, se vira aí, não tô nem aí, vida que segue. Então, magicamente, parece que ele está dentro da Matrix, sabe? Onde ele não tá fazendo o que ele deveria fazer e deu game over pra ele. Ele perdeu o jogo. Mas ele simplesmente olha pra aquilo lá, olha pros lados e vai embora. Ignora totalmente. Ele simplesmente abre a porta, vira o dedão pra baixo e vai embora. Não pode! E essa porta que ele vai embora dá direto em um monte de escadas. Então, subindo as escadas, enquanto ele chora, literalmente ele chora, o titio avô consegue ver um clone dele dentro de um cilindro cheio de um líquido meio marrom, lembrando muito chá, e na verdade é chá mesmo. Então ele chama o pessoal e fala que depois de todo esse tempo tá pronto o que ele estava planejando. Então ele explica que pelos últimos 10 mil anos ele estava planejando o bule de chá do titio avô e tenta fazer eles tomarem aquilo, que era o melhor chá que eles iriam tomar. Só que ele fez um canudo personalizado que ele acabou bebendo o chá de todo mundo e não deixou pra ninguém. E depois do chá, ele leu um bilhete que dizia pra fazer um sanduíche. E ele realmente fez um sanduíche gigante com o pessoal. Ele jogou todo mundo dentro dos pães e ofereceu para aquela criança gigante. Então o titio avô grita dizendo que aquilo parece ser o fim. Aí fica a grande pergunta no ar. Por que o episódio simplesmente acaba aí nessa deles serem comidos? Simplesmente acaba aí. Literalmente o episódio acaba, corta pros créditos e vida que segue.
Pelo que deu a entender no final de tudo, o titio avô pode ter cometido suicídio, foi o que deu pra entender naquela história toda. E levou seus amigos juntos com ele, eu não sei porquê, mas é uma mensagem meio sombria essa daqui, só que foi o que eu consegui entender. Mas pelo que eu me lembrava do episódio, ele estava apenas contando um sonho para aquele nariz gigantesco lá. Então eu fiquei na dúvida com isso. Será que isso realmente aconteceu ou será que era o sonho? Será que vocês conseguem entender isso também? Eu sei que titio avô não tem sentido em nada, mas é pra alguma lição eles terem passado ali pra gente, porque não foi possível. A gente deu várias voltas e parou no mesmo lugar sem entender nada. Não foi à toa que quando esse desenho foi finalizado, a galera deu aleluia, porque realmente tudo aquilo é muito bizarro. Você fica querendo entender as coisas e não tem sentido em nada. É um desenho extremamente bizarro. Só que se você não tá nem aí pra nada como titio avô, você vai gostar. No meu caso, eu nunca gostei muito de titio avô. E você? E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem acompanhando o canal.